pouco mais do que valorizamos as obras de Emmanuel, né? De André Luiz e outros companheiros na nossa vida. Porque no mundo de provas e expiações, eu tenho quase certeza que Emmanuel escreveu 125 livros, aproximadamente. O André Luiz escreveu 26 livros. Não foi propositadamente para o mundo de prova e expiação, porque a assimilação é muito pequena diante de um manancial tão bonito, mas vai perdurar para o mundo de regeneração, e aí é que vai surtir um efeito maior. Agora, esperamos que todos nós possamos estar de volta no mundo de regeneração, né, André? Para nós continuarmos desfrutando dessa maravilha que é essas obras que vamos falar. Aí, eu trouxe só um papelzinho aqui, porque se trouxer muita coisa, o pessoal fala, ia ter de ler aqui tudo. Nossa, desanima. Aí, um papelzinho, teve uma pessoa lá no Ivaí que apostou com o outro, e eu com um papelzinho assim, ele apostou com um companheiro, e um falou que não tinha nada escrito. Aí, quando terminou, perguntou, "Seu Daniel, tem alguma coisa escrita aí?" Eu falei, tem. Ele disse, então eu ganhei a foto. Professor Manel. Oi. Eu não sei se está escrito nesse papelzinho do senhor aí, mas se não tiver, só inclui aí que esse corpo d'água possa fazer uso dele. E eu já ia puxar ele para cá agora. Tá vendo? Então a sua intuição, a minha intuição e a sua está direitinho. Olha, eu vou contar para vocês, eu acho que é válido contar. É como que eu conheci o Chico Xavier. Eu acho que é válido. Eu contei esse encontro que nós tivemos 40 anos depois. Só contei meus familiares. 40 anos depois me perguntaram no Oriente, né, num estudo lá, aí eu tive que contar rapidamente. Aproximadamente 1950, capaz que a maioria aqui não tinha nascido, né? Eu estava nascendo. Estava nascendo? Aí, 1950, meados de 1950, eu era gerente de uma pequena loja no centro da cidade. Eu vou reduzir o máximo, né? Eu era gerente dessa loja. O meu patrão era exportador, apesar da loja ser pequena na rua Tamóis, número 24. Então, chegou um jovem lá, a mando do meu cunhado do Mercado Central, para comprar algo na nossa mão lá, que ele era exportador de azeitona, sardinha, opção de coisa, e ele tinha um comércio no interior. Aí, o meu cunhado mandou ele lá, eu li o papelzinho, apresento, né? O meu companheiro era freguês dele, e eu então passei a balizar as compras dele na loja. E um determinado dia, ele atrasou nas compras dele, outras compras, e chegou lá e perguntou à minha colega de trabalho, cadê Manuel? Ah, você não sabe não, Manuel está muito doente, está muito mal. Não é possível. O que tem? Ah, ele está com xistose e não tem cura, não tem tratamento. E já era 3 horas da tarde, eu não tinha retornado ainda do almoço, porque a situação física não me permitia de trabalhar, né? E eu aqui era lá o gerente, abria a casa às 7 horas da manhã e saía às 7 horas da noite. Aí ele falou, não sabia disso, por que ele não me falou? Aí me esperou. Quando foi 4 horas eu cheguei. Aí eu me estranhei, falei, André, você está me esperando aí? O que aconteceu? Alguma coisa aí? Ele disse, não, eu estou querendo saber de você. Aí me indagou e eu contei ele tudo, ele disse para mim, Manuel, então eu vou marcar uma reunião para você com meu irmão. Aí eu virei para ele e falei, seu irmão é médico? Porque eu estava precisando de médico, né? Aí ele virou e disse, não, eu sou irmão do Chico Xavier. Aí eu pensei comigo, e daí? E daí? Eu estou precisando, não é? Entenderam? Os médicos que eu estava tratando já tinha
desistido, eram 3 médicos, amigos, nenhum deles me cobravam um centavo. Né? Queria me ajudar, mas não podiam. Porque o único remédio que tinha chamava Fuadina, era alemã. O Brasil entrou em guerra, a Alemanha suspendeu. Aí nós ficamos. E eu iniciei o tratamento com um colega do mercado de 38 anos de idade, como se fosse meu irmão. E ele morreu estupidamente. Aí eu senti um baque muito grande com a perda dele. Passaram-se 2 meses e pouco, o André disse, olha, é sexta-feira agora, a sua reunião. Aí eu falei com meu irmão, você me leva lá em Pedro Leopoldo? Na época não tinha estrada. Não tinha estrada. Nós demoramos umas 3 horas ou 4 para chegar em Pedro Leopoldo. Por causa, a estrada estava abrindo, chuva, barro e tal. Aí chegamos na casa do André, ele nos atendeu e entramos. E eu não vi. A reunião foi feita para 3 pessoas. Para mim, para uma senhora e para um senhor. Esse senhor, eu não entendi até hoje a situação dele. Esse senhor era passista no Centro Luiz Gonzaga, que era o do Chico Xavier. E ele foi chamado para aplicar um passe numa senhora que estava de cama há mais de 20 anos. E ele então fez uma série de passos nela e ela levantou da cama e ele foi para a cama. Ele foi para a cadeira de roda, após a cura da companheira. E a outra companheira era aquela que colocava os lápis para o Chico e os papéis para fotografar. E eu não sabia nada disso, depois é que o André me contou, né? Então, ela perde a filha única, perde entre aspas, né? Para nós não seria. A menina desencarnou, não sei se era 13 anos de idade, e ela desequilibrou mentalmente. Então ele estava lá para ser tratado também. Tá bom? Chega o Chico. Chegou aquele camarada, todo assim, né? Eu estava esperando, né? Uma figura. Eu estou contando vocês a verdade. Eu estava esperando uma figura, né? Como aconteceu com ele e o Martins Peralva. O Martins Peralva tinha uma livraria do Oswaldo, perto da União Espírita Mineira, na rua Tupinambás, que ele comprava livros lá. E o rapaz era louco para conhecer o Chico. E o Peralva prometeu a ele de levar o Chico em uma oportunidade. O Chico vem tratar com o Hilton Rocha, questão da vista, e o Peralva falou, é hoje que eu vou pagar minha dívida. Aí chegou na livraria, chamou o rapaz e disse, ó, vou pagar minha dívida hoje aqui o Chico Xavier. Aí ele cumprimentou o Chico e disse, quem dera se o senhor fosse o Chico. Aí o Chico falou, eu ficaria muito alegre. Foram embora. Entendeu? Então olhei aquela figura, né? Esperava todo imponente, orgulhoso, né? Aqui, paletó caído, ombro caído e tal, me cumprimentou. Aí ele tinha um quartinho dele, tinha uma cama e um travesseiro em diagonal, como se fosse essa mesa e um travesseiro ali em diagonal, né? E ele encostou a porta. E eu olhando para o buraco da fechadura, porque eu estava suando de medo. Suando, porque diz que vai ter espírito, não sei o que vai acontecer comigo, suando mesmo. Podia torcer minha camisa. Entenderam? Aí ele ajoelhou nos pés da cama, do catrezinho, para fazer uma prece, e veio uma estrela e pousou no travesseiro assim, ó. No travesseiro. Aí ele levantou incorporado com a Sheila e falou, André, em sotaque alemão. Tem uma coisinha aí que eu não contei até hoje, nem vou contar. Né? Aí ele falou em sotaque alemão, André, conversa com o Manuelzinho aí, senão ele vai morrer de medo.
Aí o André arrastou um tamborete, um banco, assentou perto de mim e começou a contar o que ia acontecer lá, né? Aí falou comigo assim: André, a radioatividade que nós gastamos aqui numa reunião, o Brasil não tem reserva. Quer dizer, comigo não falou nada. Eu sei lá o que é radioatividade. Sabia lá o que é radioatividade, né? Que ia gastar ali, e eu fiquei esperando gastar, para me ver, né? Aí o que aconteceu? O Chico desceu de lá, colocou uma estrela na minha mão, luminosa, veio com aparentemente uma lâmpada fluorescente, para vocês entenderem, mas era mole, como se fosse uma salsicha, de 1 metro e tanto, assim dessa largura, mas iluminada. E eu acompanhei a trajetória dele, ele chegou no pescoço da companheira, assentada, e passou ela no pescoço dela. Foi lá na cama e aplicou o passe no companheiro, que estava de cama. E voltou e pegou a minha estrela e levou lá para dentro. Aí veio com um aparelho, parecendo assim, como é que eu vou explicar? Um aparelho parecendo assim uma cabeça de boi, né? Só para vocês entenderem, com 2 narinas. E o aparelho tinha 2 orifícios. Aí ele chegou com o aparelho e me pulverizou, que é a tal de radioatividade, né? Devia ser, né? Me pulverizou e eu fiquei iluminado. Assim, eu estava todo molhado, porque a caminhonete não tinha nem fecho, né? Não tinha, era caminhonete 1927, pensa bem. Então eu estava com a calça azul marinho e uma camisa branca, a calça molhada. Aí me pulverizou e eu olhei assim todo iluminado. Aí ele foi lá para dentro, colocou o aparelho lá, o aparelhinho desse tamanho, assentou, ajoelhou na cama, fez a prece e voltou para cá. Acendeu a luz e foi o tratamento. Agora, eu acho que não vai precisar de você me perguntar se eu melhorei, né? Será que vai? Não vai precisar disso, né? Então foi assim que eu conheci o Chico. Depois teve mais detalhes, né? Depois que ele foi... porque desse dia em diante nós não deixamos ele sossegar mais, né? Cheguei em casa, contei, meu cunhado falou: sou doido para conhecer o Chico, que era o do mercado. Aí já tinha a possibilidade da amizade do André, que era irmão do Chico, aí facilitou tudo para nós, né? As nossas vidas em Pereira. Então, eu quero narrar a posição do Chico como missionário, que para nós ele foi, não só dentro da área mediúnica, como na área assistencial. Então nós agrupamos com ele, porque eu até anotei aqui, peregrinação. Ele criou, ele já tinha, em 1950, né? Ele já tinha esse trabalho lá. O que era a peregrinação? Reuníamos na casa do André e saíamos para a peregrinação. E tinha as casas que ele visitava. E uma casa, ele abria o Evangelho segundo o Espiritismo e fazia um mini culto na casa. E aí levava uns pacotinhos, que eu não sabia o que era, e distribuía para os necessitados. Aí depois nós ficamos sabendo que ele falava que era gente, cada um falava que era uma coisa, era um biscoito, era uma bala, era isso, era aquilo, né? Aí nós ficamos sabendo que ele recebia o pagamento, entregava a Luísa, pagava a farmácia, pagava o armazém, a sobra ele trocava em miúdo e punha nos envelopes para dar às companheiras. Entendeu? Da peregrinação. Depois nós participamos algumas vezes em Uberaba. A peregrinação continuou lá. E o nosso companheiro Jarbas Varanda
da Aliança Municipal Espírita em Uberaba, ele que era o organizador desse trabalho. E nós participamos com ele algumas vezes lá, para ver o trabalho assistencial do Chico, né? Trabalhava 24 horas. Agora, esta reunião, depois nós ficamos sabendo, porque eu não perguntei nada. Não comentei com ninguém, não perguntei o André, não perguntei ninguém nada sobre a reunião, sobre o acontecimento. Só confiei. Entenderam? Aí, depois, um companheiro, tem um livro do Chico, ele narrando esta reunião e contou o período que ela durou, que foram 2 anos e 6 meses só, porque começou a interferir no trabalho da psicografia do Chico. Era uma reunião de materialização, narrada no livro, e teve um dia lá, que materializou 7 entidades, inclusive a mãe do autor, que escreveu o livro, do Chico. Aí o Emmanuel teve que suspender a reunião, porque estava interferindo. Durou 2 anos e pouco. Porque o Emmanuel era de opinião, não sei hoje, deve continuar, que a reunião de materialização, ela só poderia ser realizada para tratamento de pessoas desenganadas da medicina, que eu era um. Eu estava desenganado da medicina. Né? Eu não quero falar com vocês que eu poderia ter morrido 2 meses depois. Eu não posso falar isso, mas estava a caminho da desencarnação, tranquilamente. E o pior é que eu estava noivo, preparando para o casamento. Entenderam? Alguma dúvida, alguma pergunta? É como nós conversamos, né? Desde que vocês me deu o direito de não responder todas, podem perguntar à vontade. E outra coisa, vou narrar para vocês acerca de perguntas. Dentro de um grupo semelhante a este, podem anotar. Aquela pessoa que faz maior número de perguntas é aquele que vai evoluir mais dentro do grupo. Foi aí que conheceu a doutrina, Manuel? Hein? Foi por aí que você conheceu a doutrina? Foi por aí que você conheceu a doutrina? Foi? Foi, justamente. Boa pergunta. Foi aí. Mas parece que eu já vi. Parece, dedução minha, parece que eu já vi. Porque quando eu era criança, 6, 7 anos de idade, eu pegava o estanho, que os canos, a gente está lá para a gente 9, é um caso sério, porque eu não entendi nada, minha linguagem. O estanho, esses canos d'água, tudo era estanho. E eu derretia ele, escuta bem, eu derretia o estanho, ia no chão e desenhava uma cruz no chão. E derretia o estanho, punha aqui, punha um prego aqui, para mim alisar a cruz, para dar para os meninos de grupo, para eles usarem. Aí papai viu eu fazendo isso, virou para mim e disse, ó, é a última que você faz, viu? Falei, por que, pai? Por quê? Que eu não posso fazer a cruz? Ele disse, porque todo mundo que lidou nessa área sofreu muito. Que era, ele não queria que eu sofresse. Aí eu deixei. Mas parece que a gente já trouxe, né, André? Essa necessidade da religião. E optamos, sabem por quê? Sabem por que eu entrei na doutrina espírita? Por que eu aceitei? Nós éramos muito pobres. Morávamos num porão da rua Paracatu. Sei o nome de lá até hoje, 602. E mamãe era lavadeira de roupa para nos sustentar. Que ela separou do marido em Betânia. Eu nasci em cidade famosa, viu, gente? Betânia. Né? Já é evangélico também. Já é outra coisa. Aí ela veio para Belo Horizonte e teve que desdobrar aqui. Analfabeta, não tinha outro recurso. Mas ela
tinha na mente dela que ela tinha que ajudar o próximo. E ela passava na Avenida do Cinema e encontrava pessoas, mendigos, e pegou um e levou lá para casa. Veja bem. Aí todo mundo falou para ela: mãe, vai ficar, a nota a gente só trouxe mais um para cá. E ela era todo desconforme, não vou nem narrar. E eu tinha um vizinho que tinha um casal de jovens. Ele era gerente da Souza Cruz e ela era diretora de educandário. E eles muito bonitos, muito bem aparecidos, o casal. E ele era amigo do meu irmão. Aí ele ia lá em casa para procurar meu irmão, passava perto do companheiro e fazia na cabeça dele assim. Aquilo para mim começou a ser uma morte. Eu não podia chamar ele no braço porque ele era vizinho, amigo do meu irmão, e estava dentro de casa, mas se fosse lá fora eu teria feito. Aí, em vez de eu brigar com ele, sabe com quem que eu briguei? Adivinha? Adivinha? Sua mãe. Com você. Comigo? É. Com quem? Sua mãe. Com a mamãe. Com o mendigo. Da não acertar. Com Deus. Falava comigo que Deus era muito bom, né? Que Deus era justo, Deus era muito bom. Era mamãe que era católica, né? Depois ela entrou para a igreja de São Sebastião, né? Foi ser filha de Maria, e era aquela coisa. Aí eu ganhei um quadro de São Jorge, depois vou esquecer disso? Não posso. Recebi uma carta de um presidiário da Casa de Correção pedindo ajuda. Aí eu, com medo de ir lá para levar uma ajuda para ele, aí pedi um vigilante que era vizinho, dei uma quantia, levou, e ele mandou um quadro de São Jorge para mim, feito à mão lá no presídio. Aí eu mandei mamãe levar o quadro lá no padre para benzer. Benzer o quadro porque falava que não podia ficar com o santo sem benzer em casa. Aí o padre Américo queria excomungar ela, porque falou que era São Jorge, que era da Umbanda, que aquilo não era santo. Gente, quando me contou, nossa senhora, foi aquela tragédia. Aí eu entro para a doutrina espírita, né? Nós já tínhamos campanha de assistencial, o grupo, formamos um grupo, o Chico começou a nos orientar, o que nós devemos fazer e tal, mas era só assistencial. Nunca tínhamos aberto o livro dos Espíritos, nem o Evangelho segundo, nada, absolutamente nada. A Bíblia eu já conhecia muito da Bíblia, porque a minha esposa estudava no Isabella Hendricks, né? Que é evangélico, não é isso? Ela estudava lá, então trazia o Novo Testamento, folhetos, tudo ilustrado, e eu entrei muito bem no Evangelho, no Novo Testamento. O Velho até que não. Então formamos o grupo na área assistencial. Aí o que acontece? Minha irmã incorpora lá uma entidade. Telefona para o mercado, me chama correndo, mas meu cunhado, pegamos um táxi, fomos lá, ela já tinha desincorporado. Aí mamãe contando apavorada, né? Porque ela era espiritismo, não queria nem saber nada. Então, o que aconteceu, mano? Cadê falam como vocês falam e receberam um espírito, só que tem quem não consegue falar. Ele tentando falar e não falou. Falei, não me incomoda não, já foi embora, já acabou, vamos embora. Eu fui para minha casa, Celso foi para dele. Então, quando foi na outra semana, eu incorpora outra vez o rapaz. E manda me dar o recado, para me dar o recado para a noiva dele. Escuta bem. Aí eu perguntei, quem é, mãe? Ele falou com muita dificuldade. Ele disse que chama Alcides. Aí eu pensei e falei, o Alcides que eu conheço está vivo lá no mercado. Não é ele. Aí fui pensar, lembrei que era o Alcides. O Alcides veio do interior, nós fizemos uma amizade, ele empregou um botequim lá perto da minha loja, né? E fizemos
interior de onde ele veio, e ele deu câncer na garganta e suicidou. Aí eu falei, o negócio da mediunidade é essa, porque ninguém sabia quem é o Cid, ninguém, né? Ninguém sabia. E pedindo para falar comigo, para dar um recado para Maria, que era a noiva dele. Entendeu? E aí nós, então, seguimos, formamos um pequeno grupo, que hoje é o Grupo Espírito Irmão Fidelino, né? Oficialmente em 62, mas começou mais ou menos em 52, tá bom? Então, alguma dúvida? Querem acrescentar alguma coisa? Alguma pergunta? Pois não. É assim, como o senhor falou que teve essa proximidade, né? É. Em muitas circunstâncias, inclusive em Uberaba e tudo, né? E eu vi alguns relatos de experiência de pessoas também que falaram sobre essa convivência com o Chico Xavier. Então, assim, tem muita coisa em relação ao auxílio fraternal, no caso material, né? E era assim, a profusão, né? Foi dividido, né, entre as pessoas e sempre coisa. Como o senhor citou esse caso, por exemplo, acho que de envelopes, né? Talvez tivesse dinheiro. Um dos relatos é que ele tinha, como costume, sempre por estar nos bolsos, né? Moedas ou notas de baixo valor, R$1, e que a gente distribuía assim à vontade entre as pessoas, né? R$1, R$2. Ele achava que essa pequena quantia poderia trazer uma transformação grande ali na pessoa, né? Com esperança, né? Eu não sei se o senhor chegou a presenciar. Olha, ele não, lembrei agora de um detalhe importante, que serve de exemplo a nós. Quando ele formava, colocava esse dinheirinho no envelope e tal para doar, ele falava com as pessoas que era uma inteira. Tem alguma importância isso? Explica para nós. É uma inteira. Porque tem a minha parte, eu tenho que fazer. E era uma inteira. Ele dava para ele uma inteira. Quer dizer que ele tinha recurso, tinha dinheiro, estava inteirando. Ele não era um mendigo. Entenderam? Agora, outra coisa que me marcou, eu fui demorar anos e anos para descobrir, é que eu levei uma Bíblia em 62, justamente, e a avó dos meus meninos, que era evangélica, ela que ajudou a construir essa igreja, a primeira igreja evangélica da rua Pis, né? Foi ela. Então, ela fez uma dedicatória na Bíblia para os meus meninos. Fantástica! E eu levei para o Chico, e o Chico colocou uma dedicatória e pedindo prece aos meus filhos. Na época nós tínhamos 4, e nós tivemos 7. Né? Na época nós tínhamos 4. Então, ele pedindo as preces dos meus filhos. Todo mundo que o Chico atendia, ele pedia a prece. Vocês têm alguma ideia? Aí eu pensava comigo, o Chico também é falado espiritualmente, ele pede prece para todo mundo. Eu achava esquisito ele pedir prece para todo mundo, para ele, pedindo prece para ele. Vocês têm alguma ideia? Heloísa, tudo bem? Tudo bem. Eu não vi essa resposta, por isso eu não vou responder. Ah, já? Já viveu ela. Ah, é? Olha, vocês têm alguma ideia, gente? Demorei anos para chegar a uma conclusão, não quer dizer que é isso, não. Eu não sei não, mas quem tem esse hábito agora é o Papa atual, né? Hein? O Papa atual tem esse hábito, eu não sei. A Tem, resposta né? eu não sei, mas eu sei que ele também tem esse hábito agora, né? Não sei se o pensamento dele deve ser iguais, né? O pensamento mais ou menos igual do Chico, né? O Papa Francisco. Tem quando eu pedi para as quem estava orando, né? Ou seja, né? Tendo lá no dia, fazendo de forma. Vocês querem ver que coisa interessante? O Sobral falou comigo, Marelo, você tem uma certa razão. Quando eu contei ele, o Sobral, né? Aí ele falou, eu pego uma caixa de fósforo, aqui está escuro, eu risco um fósforo aqui, quem é o primeiro iluminado?
Tiago é quem fez a prece. Por isso que o Chico pedia. Eu deduzi assim, por isso que ele pedia tanto as preces para ele. Que era uma maneira de ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa nem nunca rezou. A partir daquela hora começaram a fazer uma prece a Deus em favor do Chico. Entendeu? Alguma coisa? Ô, gente, e a pergunta? Eu quero te confessar Pois não, que foi a mais genuína explicação sobre o Chico que eu já ouvi. Mais genuína e mais simples. não, genuíno você pode escrever. Porque aquilo que eu falar com vocês hoje aqui, pode haver algum exagerozinho, né? Vou deixar de falar alguma coisa, mas eu respondo por tudo que eu falar quando nós nos encontrarmos lá. Entenderam? Pode, às vezes a gente exagera, né? Nós temos, é igual o caso do companheiro. Foi muito feliz na Olha aqui, eu chego perto dele e falo assim, olha, estive com o André, e o André estava vestido assim, 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 com um sapato assim. Conta para ele. Aí você conta para ele, conta para ela, conta para o André, conta. Quando chega lá, o André está descalço, a roupa branca. Entendeu? Já está tudo diferente. Mas é autêntico realmente. Por que quando a gente é novo, quando a gente é mais jovem, a gente vê se enganando, no meu caso, eu fiquei assim, eu senti que minha língua enrolou, meus cabelos avisaram, isso eu era mais jovem. Agora eu respondo. Hoje não estou me falando. Aqui. Do meu radar. Agora eu responder você quando eu era jovem, já não lembro mais nada. De tantos anos que passaram, né? Mas a mente é uma coisa, é um fenômeno, a mente, né? Bom, agora vamos ver Chico Xavier e suas obras. Tem uma coisa interessante. Quando o primeiro livro que André Luiz foi escrever, está no livro do Jacó, como é que chama? Voltei, está na introdução do livro. Eu nem sabia que estava lá, porque eu sabia de lá de Leopoldo, aí depois fiquei sabendo que estava no livro, que uma pessoa lá do Grupo Emmanuel levou para mim. Então, o André chegou. Contam, que eu também tenho minhas dúvidas, que quando ele chegou pela primeira vez, o André Xavier, irmão do Chico, ajudava o Chico na psicografia na mesa do Centro Luiz Gonzaga. Quando o André Luiz chegou, acompanhado de Emmanuel, né, que eles já tinham a vontade de escrever, quando ele chegou em Leopoldo, ele achou que ia chegar, apresentar ele ao Chico e ele já ia começar a escrever o livro. Aí Emmanuel disse, não é assim não, não é assim não, meu amigo. É por isso que eu noto a dificuldade que os espíritos têm de comunicar com médiuns. Vocês calculam o seguinte, eu tenho essa data de espiritismo, dirigi reuniões mediúnicas há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. Participo de reuniões mediúnicas. Nunca veio um alô de um ser desencarnado meu. Agora eu acho que isso é expiação, né? Não? Não, porque quem já vê, não precisa de sinal. Ué, mas vem cá, eles me perguntam se eu vejo os espíritos e eu respondo. Tem hora que eu não enxergo nem os encarnados. Quem dirá desencarnado? Eu estou dizendo assim, quem já vê a verdade, ou sente, ou já está trilhando o caminho, recebe ajuda, não precisa de muito fenômeno. Não, receber ajuda, isso. Falaram aqui, encarnados e desencarnados, né?
nós se não fosse os desencarnados, os amigos espirituais. Ai, se não fosse eles. Nossa, é como o Divaldo Pereira Franco aconteceu com ele. Fizeram um convite ao Divaldo para ele fazer uma palestra. Não precisa nem falar o auditório, né? Não precisa nem falar do Divaldo. Aí deram o tema, ele olhou e disse: isso eu já sei, eu já tiro de letra. Aí quando chegou na hora, formaram a mesa, né? Formaram a mesa, fizeram a prece, passaram a palavra para o Divaldo, e o Divaldo sentiu dificuldade de falar. Olhou para o público e disse: meu Deus do céu, não veio nada, nem facilidade de cumprimentar senhores e senhora, como ele fazia e tal. Aí a Joana Diante chega perto dele, ele mentalmente falou com a Joana: me ajuda, você está vendo, os espíritos inferiores não querem que eu fale hoje. Aí ela virou para ele e disse: não estou vendo nenhum espírito aqui te atormentando. Não está vendo? Não, não tem nenhum. Só não tem nenhum te ajudando porque você falou que já sabia. Entendeu? Não fosse a ajuda espiritual, nós estaríamos fora de órbita, né? Sem condições. Bom, então o André chegou preparando já o livro Nosso Lar. Porque depois do contato, os Chico levaram ele também para o Nosso Lar para ele conhecer todos os detalhes, né, André? Para depois não haver truncamento na psicografia. Como quando o Chico foi escrever o livro Motoqueiros do Além, foi uma dificuldade para Emmanuel trabalhar com ele, porque o motoqueiro passava a ideia dele e o Chico truncava. Né? Aí para liberar a linguagem, passar a linguagem do motoqueiro para o livro que ele queria escrever. Então, aí ele olhou para a mesa e viu o André Xavier psicografando e perguntou: quem é aquele? Aquele é o irmão do Chico. Como que ele chama? André Luiz. Então vou chamar André Luiz a partir de hoje. Contam isso, né? A gente não pode esmiuçar muito, porque depois fica complicado. Aí, conclusão. A partir daquele dia, o André Luiz ficou 700 dias com Chico, almoçando, jantando e dormindo com Chico, para criar uma afinidade e um conhecer o outro, para facilitar na hora da psicografia. Tudo supervisionado por Emmanuel. Quando ele terminou o livro Nosso Lar, apresentou a Emmanuel o livro. Aí o Emmanuel: ótimo, André, aqui, corta 50% dele. Mandou cortar 50%. Ele cortando 50%, nós encontramos ele falando: o luar estava assim, as plantas estavam assim, o jardim, o banco. Se não tivesse cortado de espiritualidade mesmo, eu tinha pouco. Ele ia ilustrar mais beleza, né? Aí cortou 50%. Pois não. Exagero, o exagero, porque isso aí vai acontecer, que o Chico tem acho que é Encontros no Tempo, número 37, a questão, que ele vai falar sobre o livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade, aconselhando a nós para ter muita cautela e prudência no estudo da evolução do mundo e do mecanismo da mediunidade, para não complicar a vida dos ouvintes, dos companheiros de reunião. Vale a pena. É a questão 37. Né? Eu não sei bem se é no instrumento do tempo. Eu acho
Então, ele escreveu o nosso lar. Mandou reduzir, como nós falamos, 50% do livro, e o André falou isso aqui na última reunião de domingo. Se não fosse o André Luiz, esta é a minha ideia. O plano espiritual, nós só tínhamos um livrinho que chamava Abismo, né? Do Ranieri, que contava alguma coisa, só conhecíamos o inferno de Dante, o isso, aquilo, aquilo outro. Aí o André Luiz veio, e outra coisa, olha aqui, quando eu fiz esse tratamento lá, o André Luiz me deu um livro, Nosso Lar. Eu comecei a ler o livro, quando chegou no capítulo 7, eu abri a gaveta do meu criado, joguei lá e falei, eu comigo, esse povo está tudo doido. Está falando aqui que o espírito come, que o espírito dorme. Olha, eu tinha conceito de espírito. Se perguntasse a quem, perguntasse a senhora, o que é espírito, como é que a senhora explicaria para nós? O que é espírito? Não tem forma? Não tem como explicar? É uma energia. Mas energia não pensa. Depois de ver a doutrina, é muito difícil de voltar às ideias, porque eu já reformatei tudo. Era um conceito meu. Eu tinha um conceito de alma, né? De espírito. Agora, chega na casa da dona Laura, está lá no livro. Bi, a campainha. Vem a dona Laura, abre a porta. Meu Deus, tem casa lá, abriu a porta. Mas como é que eu podia entender, André? De jeito nenhum. Olha lá a brigaiada que está lá para comer carne, não comer carne. Olha para a alimentação. Uns querem que alimenta com o sol. Como é que eu vou entender? Guardei o livro, li até o capítulo 7 só. Guardei o livro, aí anos depois, né, um tempo depois, é que eu entro na União Espírita Mineira, fiz um curso de expositor, aí o Sobral, eu falei com o Sobral assim, ele que era o professor, né, falei, o Sobral, eu não tenho cultura nenhuma, você acha que eu posso expor a doutrina sem complicá-la e sem me complicar? Porque eu trabalho na assistência social. Nós temos um grupo ativo nessa área. Então eu não preciso sair falando de doutrina, não. Aí ele disse, terça-feira eu te dou a resposta. Tá bem. Quando foi terça-feira, ele me perguntou, posso fazer 2 perguntas? Falei, pode perguntar. Você gosta? Eu não tinha pensado nisso, né? Aí eu virei para ele e falei, até que eu gosto. E a segunda, você está disposto a estudar? Se não tiver, tranca a matrícula e pronto. Entenderam? E eu então aceitei. Aí começamos a estudar a doutrina, né? Porque era mais evangélico. A doutrina espírita, propriamente, não. Como Sobral, ele pendia para o evangelho, porque ele é padre. Só que tem que o questionamento dele extrapolou e ele brigou lá porque não responderam as questões dele, do nosso companheiro Zé Damasceno Sobral. Ele ficou 4 anos ateu, sem acreditar em nada. Aí encontra com o seu Leão. Moravam perto, um do outro. Né? Na Silviano Brandão ali. Aí ele falou, foi bom eu te encontrar. Eu tenho umas perguntas para te fazer, porque ele sabia que o Leão era espírito. Aí o Leão, pode fazer as perguntas. E ele então fez uma série de perguntas. Aí o Leão, olha só que coisa maravilhosa. Aí o Leão virou para ele e disse, Sobral, estou pensando uma coisa aqui.
eu não vou te responder as perguntas. Tá bom? Aí foi em casa, pegou o livro dos Espíritos e todo o seu questionamento está aqui, ó. Agora, eu não tenho capacidade para te responder na altura que você quer, né? Porque ele era altamente intelectualizado. Aí deu sobrar o livro dos Espíritos, e o livro dos Espíritos, dentro daquela lógica da razão, começou, eu deduzo, começou a responder as perguntas que ele tinha. Tá bom? Então, voltando aqui às obras do André Luiz, que são aproximadamente 26, né? Obras dele, 125 de Emmanuel. Primeiro, os primeiros livros de Emmanuel foram os romances, não foram? Agora, olha quanto que os romances nos ajudam, principalmente a mim, para me conhecer de perto a história do cristianismo, através dos romances. Emmanuel, há 2000 anos, Paulo Estevão, que é o espírita não pode, definitivamente, não deve, não pode deixar de ler o livro Paulo Estevão. Eu costumo falar, você já foi em Roma? Já. Você viu o Papa? Não, então você não foi em Roma. Você foi no Rio de Janeiro? Você conhece Copacabana? Não, então você não foi no Rio de Janeiro. Você é espírita? Sou, há muitos anos. Já leu Paulo Estevão? Não, então você não é espírita. Porque é um livro extraordinário. Nós conhecemos os mártires, conhecemos a história do cristianismo através dos romances de Emmanuel. Agora, o objetivo de Emmanuel é romance? Foi romance? Qual é o objetivo dele, André? O Evangelho. Olha, eu acredito que se nós abrirmos 4 mensagens aqui agora de Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Linha de Luz, 4 mensagens ele fala sobre Jesus na mensagem. Jesus Cristo, Mestre, isso, aquilo, aquele outro, né? Entenderam? Veio divulgar. Agora, vem uma notícia ruim. Porque está escrito. Quem vai recordar para nós aí como que está escrito sobre o Consolador prometido? Você lembra? Faltou uma coisinha. Quem recorda? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Concorda? É assim que está escrito lá? Os centros espíritas, na primeira parte, têm cumprido fielmente. Ensinar todas as coisas. Porque estudam, eu diria assim, uns sim, outros não, minuciosamente o livro dos Espíritos. Estudam questão por questão. 1019 questões. Nós estamos aprendendo, vamos falar, 90%. Estudam capítulo por capítulo do livro dos médiuns. Estamos completando o nosso aprendizado. Aprendendo tudo. Agora, quando chega na parte de vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito, está faltando. Porque as portas não estão abertas para o Evangelho. Nós não estamos generalizando, é claro e lógico. Agora aqui vai uma notícia rápida. É ruim? Hein? É a notícia ruim? É ruim. É completando essa que eu comecei, né? Essa já começou a notícia ruim, porque o centro espírita devia estar aberto para as duas questões, não devia. Lembra, tudo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Agora eu, para dizer tudo que Jesus disse, eu tenho que estudar onde? No Evangelho dele. Eu tenho que estudar, né? Para eu poder passar para as criaturas do Evangelho. O Grupo Emmanuel decidiu ajudar a União Espírita Mineira.
fizemos uma reunião na casa da dona Neném, que era a presidente da União. Então, 5 elementos do Grupo Emmanuel assumiram o compromisso de ajudar a União. Um na portaria, um aqui, outro ali, e o Sobral ficou incumbido de abrir o estudo do Evangelho na sala 24. Você chegou aí, Leandro? Sim. Sim. Eu Escuta bem. Eu me direcionei na doutrina. Muitas vezes com o senhor lá falando, me ensinando na sala 24. Na sala 24. Escuta a história, o que aconteceu. Aí, o Honório e eu, porque a terça-feira era de Sobral, do Evangelho. Na quarta-feira ficou eu e o Honório estudando os princípios fundamentais. Solião, na sexta-feira, para experimentações mediúnicas. O José Mário Sampaio, na mediunidade, dando curso de mediunidade, na sala 24. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Quinta, não, porque o Grupo Emmanuel tinha uma reunião das obsessões, tem até hoje, e não assumindo compromisso nem de palestra nas quinta-feiras, só esporadicamente, né, por causa da reunião. Aí, quando Sobral começou a estudar o Evangelho, ele passou na minha loja, que era na rua São Paulo com Carijosa, aqui, ali, aquela casa ali, de bolsa, não sei se ainda é bolsa, eu vendi para o moço da bolsa ali, né? Então, Sobral passa aqui, falou comigo, ao operar, mandou me chamar no banco. Aí ele foi lá no banco mercantil, voltou, falou comigo, olha, uma notícia ruim. Uma notícia ruim. Eu falei, o que foi, Sobral? Porque o Uberaba era muito jeitoso, sabe? Quem conheceu ele, né? Era uma figura. Só para vocês terem uma ideia, quem era o Peralta? O Chico disse para nós que o Peralta era um anjo reencarnado no nosso meio. Para ver a categoria do Peralta. Aí, o que foi, Sobral? Entreguei a chave da sala 24. Porque eles não querem que estude o Evangelho lá. Falou que tem que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu quero estudar o Novo Testamento. Então isso deu um reboliço, naturalmente. Teve uma reação. Fizeram uma reunião de diretoria, depois nós ficamos sabendo, não vale a pena citar nome, ficamos sabendo que foi um que era vice-presidente lá que não queria, porque falou que nós estávamos imitando os evangélicos. E quem tinha direito de fazer isso eram só os evangélicos, não nós. Aí Sobral disse, se não tem lugar para o evangelho, tem lugar para mim. Vamos sair do grupo. Aí revisaram lá e voltaram atrás para o Sobral realizar as reuniões de evangelho lá, que durou muitíssimos anos. Acabou, não podemos citar nomes aqui, acabou por uma infelicidade de um companheiro do grupo nosso. Fez uma coisa lá na reunião, falou umas coisas na reunião, e a diretoria ficou sabendo, eles não foram felizes também, em vez de punir o companheiro, afastado ou esquivar, fechou a reunião. Aí fechou a reunião de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e acabou a reunião de terça-feira. Porque não tem o evangelho. Quantas horas nós vamos? 7? As horas estão nas mãos do senhor nesse relato simples e objetivo. Não, então vamos caminhar. Eu acho que ninguém está mandando essa. Depois, Pois não. Quando você está falando do Evangelho, porque a própria União Espírita Mineira agora, através da Aliança Missão Espírita, está tentando levar a todas as casas justamente o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, aquela EMEG. Né? Inclusive o Grupo Emmanuel também está participando dessas atividades para tentar trazer para as casas, formar grupos novamente de estudo do Evangelho para resgatar essa necessidade. Pois é. Então, o Grupo Emmanuel foi como é que nós diríamos? O pioneiro, né?
pioneiro. E se eu falar com vocês uma coisa aqui, é provável que ninguém nem acredite. Quem fez a Federação Espírita Brasileira sensibilizar um pouco com o Evangelho foi o Honório. Ela nunca foi evangélica, a Federação. Ela só editava os livros do Chico. Muitos tinham que ficar, igual para Arnaldo Linton ficou, 3 anos na gaveta sem autorização para... Né? Não vai aqui uma crítica, era característica deles, da Federação Espírita Brasileira. Agora acordaram, primeiro trabalho que fizeram, 7 livros. Quem vai contar para nós os 7 livros? Todo o trabalho de Emmanuel, de 40 ou 50 livros de Evangelho, está em 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Carta do Apóstolo Paulo e o Apocalipse. Em 7 livros. Então não precisamos ter nenhum livro de Emmanuel mais na estante. É Mateus capítulo 10, versículo 4. Vai lá no Mateus capítulo 10, versículo 4. Tem as mensagens de Emmanuel todas sobre o capítulo. Acordaram para o Evangelho. Tudo tem a hora, tem o seu tempo. Não adianta nós querer forçar nada para ninguém. Eu tenho exemplo dentro da minha casa. Vocês vão estranhar o que eu vou contar. Recentemente, eu tenho um filho de 60 anos de idade. Nós combinamos de uma maneira que eles falam até que eu gosto mais dele, e que ele gosta mais de mim, que ele gosta dos outros, tá? Mas não é. É uma afinidade a mais que nós temos. Recentemente eu perguntei a ele, junto com a esposa, como estão os dois ali. Roberto, você crê em Deus? Ele virou para mim, depende do ângulo. Agora, recentemente, porque nunca forcei nada, respeito o livre-arbítrio da criatura. Agora tem outro que era fechado para a doutrina. Eu nunca disse para ele nada, para vir, nem vir, ir, não ir, etc. Conclusão, foi presidente do nosso grupo por 8 anos. Veja bem se eu tivesse, que é o Robson, né? Entendeu? Fechado. Culto de Evangelho, ele chegava na rua, a minha esposa chamava ele, Robson, você vai assistir hoje? Não, estou com uma dor de cabeça hoje, estou com uma dor de barriga, não participava do culto. Eu vou brigar, bater. Quando eu devia forçar, eu não fiz, que seria levar a evangelização. De novo, eu não fiz, eu não era espírito, então não tinha, né? Agora, o nosso companheiro Emmanuel, se não fosse ele, nós teríamos condições de extrair o espírito da letra. Vamos falar. Bem, André. Nós estaríamos iguais os nossos companheiros evangélicos protestantes, olhando a letra. Agora, alguém pode achar que nós não estamos valorizando a doutrina espírita. Pelo contrário, quanto mais eu entender de doutrina, mais fácil é para mim extrair o espírito da letra evangélica. Eu vou dar um pequeno exemplo. Nós abrimos o Novo Testamento, está escrito lá. Desceu o espírito em forma corpórea de uma pomba e pousou no ombro dele. Está escrito isso, na Bíblia, no Novo Testamento. Como que vamos extrair o espírito da letra? Uma coisa simples, para um exemplo nosso, para nós. Se não estudar, quanto mais entender dos princípios fundamentais, mais fácil fica para nós, né, extrair. Vós sois a luz do mundo. Olha, eu sou alguma luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Quem tem muito de sal é mulher, viu? É alma feminina. Vós sois o sal da terra. Teríamos condições, André, de extrair alguma coisa? Agora, e o Espírito em forma corpórea? O que o livro dos Espíritos fala para mim, da passagem?
Eu abro o livro dos Espíritos, vê se alguém lembra. O Espírito toma a forma que ele queira. Entenderam? Toma a forma que ele queira. Ele pode se transformar num cão, ele pode se transformar em o que ele quiser. Naturalmente, não são todos os espíritos, né, André? Tem que ter uma condição de disciplina, coordenar o pensamento, para poder concentrar e realizar aquilo que ele deseja. Então, quanto mais nós estudarmos a doutrina, vou repetir, mais fácil é para nós extrair o espírito da lei. Né? Aí, quando fala lá, vós sois o sal da terra, vem e explica para nós o que significa o sal. Na sua opinião, para que serve o sal? Temperar. Quer dizer, a obrigação do espírita é temperar. Temperar. Não leva muito para frente, nem muito para trás, não. Tempera, tempera. Por isso que a mulher, quando faz a sopa, ela faz assim. Não é? Ou não? Ela vai despejando o sal lá? Não. Vai temperando. Aí tá bom. De acordo com ela, né? Vai experimentando. Agora, e mais alguma coisa do sal? Dá gosto, sabor. Agora, ele contamina, como é que está escrito lá? É que fala que se o sal vier a ser insípido, né? Com que há de salgar? Entenderam? Então, nós extraímos, vamos extraindo devagarinho. Quanto maior conhecimento tiver do livro dos Espíritos, né, e outras obras, melhor para estudarmos o Evangelho. Agora, para terminar, agora vai mexer com pessoas. Porque eu vou preferir ler. Porque se eu falar, não vai ter a mesma repercussão, não. Ah, ele é contra, ele é isso, ele é aquilo, né? Então, vou ler para vocês, que eu já li em diversos lugares. É a questão 236. Religião. Do livro Consolador, né? 236. Eu tinha marcado a página. Aqui. 236. A pergunta foi, não vou ler a página não, porque ela é grande. Vou ler só um texto, como o André fez aqui para nós. Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essa necessidade de iluminação? A preocupação do centro espírita é abrir reuniões mediúnicas. É a preocupação. Outra preocupação do espírita, eu não sei como que eu vou colocar, porque está aqui no livro como esmola ou esmola material ou caridade. Entenderam? Tem que ver para ver. Porque ele disse que a assistência social, a Igreja Católica dominou em todos os tempos, mas não salvou uma alma. O objetivo do centro espírita não é dar roupa, não é dar alimento, não é dar objetivo. Alguém é contra doar? Fora da caridade? Não há salvação. Agora, o objetivo do centro espírita é transformar os pedintes em doadores, para que eles resolvam o seu problema. Deus criou mendigo? Não. Quem se tornou mendigo somos nós. Entenderam? O irmão X, traz no livro Cartas e Crônicas uma passagem que chama Missão das Trevas. Isso. Aí, tá vendo? Vale a pena ler aqui a questão da esmola e a questão da caridade e esmola material. Ele vai falar que ninguém é contra, de ninguém pedir, e nem é contra de doar. Mas o objetivo é salvar as almas. A Igreja Católica dominou todas as épocas, mas não salvou uma
encontramos livro nenhum que narra um católico chegando no mundo espiritual em boas condições. Parece que nós estamos sendo contra. Não é. Vocês recordam quando o André Luiz esperou aqueles tarefeiros e que chegaram com 18 espíritos, 17 homens? Gente, tem muito mais homem no bar que mulher. 17 homens e uma mulher. Aí ele foi conversar com ela. Você lembra? Que ela falou que tinha fazenda, botava os escravos no tronco, não sei o quê, mas que os sobrinhos parece que esqueceram, porque ela deixou no testamento uma quantidade de dinheiro muito grande para celebrar a missa para ela, que a missa é para salvar. Né? A missa é para salvar. Nós estamos perdidos, viu? Olha aqui. O pedacinho. O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza. Gente, isso aqui é muito grave para nós, questão de centro espírita. Vou repetir: o Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer. Está sujeito a desaparecer do centro espírita, se não buscar outro caminho, né? Desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da aprovação e da experiência. Porque o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Modificar ou desaparecer sem o Evangelho, porque é nele que está o roteiro para nós, para chegar em casa, tolerar o filho drogado, ou não é? É como um senhor, quer dizer, nunca mais eu esqueci dessa lição. Me convidaram para falar do divino amigo há muitos anos atrás sobre reencarnação. Aí falamos que a reencarnação, né, e tal, que reaproximava inimigos dentro do lar, amigos, simpáticos, pessoas afins, mas muitos inimigos para reatar as amizades e tal. E um senhor olhava para o relógio. Aí eu virei para ele e falei: meu amigo, eu estou vendo que o senhor está preocupado. Às vezes está querendo sair, mas ainda falta 15 minutos para terminar. Aí nós pedimos o dirigente, o senhor, né? Sai. Aí ele virou para mim e disse: não, meu senhor Manuel. Ele com o guarda-chuva assim entre as pernas. E ele me disse: não, senhor Manuel, não é isso não. É porque o senhor está falando isso tudo e eu estou pensando, porque é o retrato lá de casa. Mas o senhor não falou ainda o que eu tenho que fazer com esse filho. E eu não ia falar. Entenderam? O que adianta filosofar? Buscar o perispírito, que é isso, que é aquilo, buscar o espírito, essa dimensão toda, e o camarada está no alcoolismo querendo uma ajuda para dentro. O que vai adiantar, gente? Então tem que ser, se concorda? Tem que. Todo o assunto João Francisco, por exemplo, é o vício. Causa, efeito e tratamento. Por que adianta eu estudar com vocês a causa dos vícios, os efeitos que vai te matar, você vem com o corpo doente, você vem aquilo outro, se eu não traçar um roteiro para ele, fica livre do vício, ajudar no vício. Entenderam? Então, o Evangelho, sem ele, é como diz o Chico. Ô Chico, por que a cúpula dos centros espíritas brigam tanto? Tanto desacordo? Ô meu filho, é simples, falta de Evangelho. No dia que o Evangelho entrar, a situação modifica em casa, modifica com os cônjuges, né? Ele tem uma visão mais ampla
que o camarada fez aquilo, gente? Aí vem o André e explica. Sabe o que ele fez? Ele está dentro da evolução dele, não é não? Ele está dentro da evolução dele. Adianta eu matar, eu castigar, fazer acontecer? Não. Eu tenho que aumentar a minha visão, pedir a Deus aumentar a visão nossa e aumentar a minha compreensão. Eu procurar compreender por que a minha esposa é assim, por que o fulano de tal é assim. Quando estudamos evolução, a primeira coisa que nós citamos é para aplicar a evolução dentro da minha casa. Porque lá em casa são 9 pessoas. Era 9 pessoas, né? Hoje 8, porque a minha esposa se encarnou. Então, 9 pessoas. 9 pessoas diferentes. Cada um com a sua evolução. Por quê? Deus criou, Deus cria e Deus criará. Entenderam? Então, os espíritos que ele criou têm uma idade. Os espíritos que ele cria têm outra. E os que ele vai criar terá outra. Entenderam? Cada um tem uma, como o Emmanuel fala, que os mundos que Jesus passou fazendo a sua evolução já se perderam na poeira dos sóis. Então eu tenho que aplicar isso lá em casa. O método que eu uso para o filho número 1 não pode ser o mesmo